vestibulando. Eu sou o professor Ivo, da equipe de Física do CPV. Oi, eu sou o professor Rafael, professor de Física da equipe do CPV. Nós vamos comentar a prova da GV 2011, Economia, começando pela questão 91. Professor Rafael, a questão 91 era de eletrostática, Isso, né? era uma questão que abordava a lei de Coulomb. Lei de Coulomb, KQQ sobre... D quadrado. É igual a F, né? Exatamente. F é KQQ sobre D quadrado. Alternativa correta? Alternativa B de bola. 1/3 vezes 10... 1/3 vezes 10 é menos 9 coulombs. Isso aí, professor Rafael. E a questão 92, professor Rafael? Era uma questão de cinemática que trabalhava a parte da velocidade média, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT, professor Rafael? Exatamente, ΔS sobre ΔT. Analisando a ilustração, que alternativa a gente encontraria, professor Rafael? Teria a alternativa C de casa, 1.120 quilômetros. Isso, 1.120 metros, Desculpa, né, 1.120... Não, 1.120 quilômetros, exatamente. Você tem toda a razão. 1.120 quilômetros, O ônibus durante o dia inteiro exatamente. São 1.120 quilômetros. Questão 92, alternativa? Alternativa C de casa. Legal. E a questão 93? Questão 93 trabalhava com o equilíbrio do ponto material. Era possível montar um triângulo. Você montaria um triângulo utilizando as duas forças normais, né? E a força-peso. Perfeito. Montando o triângulo, analisando o triângulo, alternativa correta? Alternativa B, raiz de 3 sobre 3, peso. P. É isso mesmo. Questão 94. Apesar de não ser um sistema conservativo, o exercício trabalhava com todas as informações, passava todas as informações para que a gente pudesse trabalhar com o sistema conservativo. E a altura que a gente usaria? Utilizando o sistema conservativo, a altura seria a altura de 20 metros. Kx² sobre 2 é igual a? Igual a MGH. Perfeito. E a alternativa? Alternativa E, 100 Newton por metro. Por metro era a constante da mola. Sim. Questão 95, equilíbrio do corpo extenso, não é, professor Exatamente. Rafael? Equilíbrio do corpo extenso, e você adotaria o polo de giro, né, no ponto onde a trave ficaria presa ao poste. Perfeito. E a somatória dos momentos no equilíbrio do corpo equilíbrio extenso? extenso igual a 0. Somatória dos momentos igual a 0, desenvolvendo a equação, alternativa correta? Alternativa E, 600 newtons. Perfeito, é a força professor. que a haste faz no trave. É isso mesmo, alternativa correta, 600 newtons para o exercício, alternativa 95. E, né? Para o exercício 95. Questão 96, a questão que falava do empuxo. Lembra do Mar Morto, professor Rafael? Sim, lembro do Mar Morto. Para se manter em equilíbrio, boiando no Mar Morto, é preciso ter um volume submerso muito pequenininho, porque a densidade do fluido é muito grande. Quanto maior a densidade do fluido, menor o volume submerso. Fazendo essa análise, a alternativa correta? Alternativa A. A primeira afirmação estava correta. Exatamente. Todas as outras incorretas. Questão 97. Considerada a questão mais trabalhosa da prova. Mais difícil, né, professor? Sim, mais difícil da prova. Além de trabalhar com a questão da aproximação, trabalhava com dois conceitos. Quais que eram os dois conceitos? Era o conceito de transformação de gasosa e o conceito de pressão nos líquidos, né? Hidrostática, HDG. Exatamente. PVT é P0, V0, T0, PVT, Povotó. E a pressão P é HDG, alternativa? Alternativa A, 5 centímetros. Mais uma vez, uma questão que usava a aproximação. Na questão 98... Era uma questão que trabalhava o conceito de temperatura, né? Lembrando que temperatura na teoria cinética dos gases é a medida da velocidade média das moléculas, dando a alternativa B de bola. É isso mesmo. Apenas a afirmação 3 estava correta, né, professor Rafael? Exatamente. Questão 99, além de trabalhar com uma equação que a própria questão trazia, o próprio enunciado trazia, a gente precisava trabalhar também com... o conceito de dilatação linear, né? E a alternativa? Alternativa C de casa. Isso mesmo, raiz de 1,0001 segundo. Sabendo que o relógio irá se atrasar, né? É isso mesmo. Questão 100. Questão 100, Ivo. Qual é o conceito trabalhado na questão 100? Não era o conceito de interferência construtiva e destrutiva? Exatamente. Alternativa correta? Alternativa C de casa. É lógico, tinha que analisar todas as ilustrações e a alternativa correta C de casa. Na questão 101, era aquela questão de espelho esférico, do farol de um carro. O farol de um carro é um espelho esférico côncavo. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', alternativa correta? Alternativa E. 2 centímetros diante do foco seria a posição. É isso mesmo. Sim, tomando cuidado nessa questão do atrás e o adiante do foco. Que eram informações do problema, não é? Exatamente. De novo, a importância da interpretação do exercício. Interpretar o problema. Questão 102. Questão 102 era uma questão de ondulatória, né, Ivo? Refração?
Refração. Refração de uma onda mecânica. A frequência se altera? A frequência não se altera, a frequência se mantém. E né? para aumentar o comprimento de onda, precisa ter uma velocidade maior. Com velocidade maior, o índice de refração é... menor. Pela definição de índice de refração. Índice de refração é C sobre V. C sobre V. Alternativa... Alternativa D de dado. É isso mesmo. Questão 103. Era aquela de potencial elétrico, né? Exatamente. Uma questão de potencial elétrico que você teria a mudança só da posição, né? As cargas se mantinham. E mais uma vez o valor é aproximado. Exatamente. Mais uma vez um valor aproximado, dando alternativa... D de dado. Exatamente. Lembrando que para calcular esse potencial inicial e o potencial final... você usa a equação do potencial, que define potencial elétrico como Kq sobre D. Exatamente. É isso mesmo. Questão 104, era aquela questão de associação de resistores, não é? Exatamente. Mas se você analisasse aqui o circuito, Ivo, você veria que o conjunto de 5 lâmpadas estariam em paralelo. Todas em paralelo. Na verdade, eram 5 conjuntos, com 5 lâmpadas cada conjunto, e os conjuntos estavam em paralelos, é isso mesmo. Exatamente. A gente aplicaria a equação P igual a I vezes U, mais uma vez piu, e a alternativa correta, C de casa. Mais uma vez, Ivo, usando a aproximação, não é verdade? Foi algo que foi exigido nessa prova, né, Rafael? Foi. Algumas questões, como a gente disse. E não foi diferente das provas anteriores. Não. A gente sempre tem uma aproximação. Ela cobra equações mais elaboradas do que a FUVEST cobra e trabalha muito com aproximação. Exatamente. Né? A FUVEST trabalha com exatidão, os valores são exatos. Na questão 105 de magnetismo, existe monopolo magnético? Não existe. Não existe. E aí que alternativa a gente marca? Alternativa A. Apenas a primeira e a segunda afirmativa. Lembrando que não existe monopolo magnético. Exatamente. Rafael, qual foi sua percepção da prova GV Economia 2011? Professor Ivo, eu considero essa prova difícil, né? Como é uma tendência, né, do ano anterior para esse ano, uma prova difícil, uma prova que exigiu do aluno essa percepção de aproximação, abordou quase todas as áreas, né? Quase todos os temas. Todos os temas. Não abordou, por exemplo... física, relatividade, não abordou. Física moderna não abordou, mas o que é absolutamente comum. Mas está de acordo, a distribuição está de acordo com aquilo que a gente esperava. Né? Privilegiou a mecânica mais uma vez. 46% de questão de mecânica, 20% de eletricidade, 13% de ondulatória, 7% de ótica, 7% de termologia e 7% de magnetismo. Rafael, acho que falta a gente se despedir. É isso aí. Agradeço a todos. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Boa sorte na correção. Rafael, obrigado por mais um ano. Obrigado mesmo. Ano que vem, estamos aí. Obrigado.